Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, esse é mais um tema delicado. Antigamente era simples fazer um vídeo desse porque você podia dizer tudo a vocês, fazer as conexões. Mas hoje, se você fizer, você já pode estar sendo acusado de discriminação, de estar desconsiderando isso ou aquilo. E não é esse o caso, são apenas fatos. E os fatos, eles são como peças, eles vão se encaixando sozinhos. Então, quando a gente vê cristãos negando a espiritualidade, acreditam em Deus, mas acham que tudo que o próprio Cristo fez em vida, enquanto andou pelo mundo, não deve ser levado em consideração. A quantidade de entidades malignas que ele expulsava não deve ser um fato relevante. Enquanto isso, meus irmãos, nós temos uma imagem aqui, um vídeo que tem viralizado, que mostra uma mão fantasma em uma criança. E isso me lembra muito, por exemplo, os meus pais, os meus avós, que falavam da importância do batismo, que era justamente porque estamos cercados de coisas ruins. E elas influenciam, meus irmãos, e muito. Vamos ver as imagens que são realmente arrepiantes, meus queridos irmãos. Confira comigo. Então você vê claramente ali, é claro que existe a chance disso ser montagem, né? Mas muitas pessoas já analisaram esse vídeo e não disseram o que era, né? O vídeo tem realmente viralizado aí, tem sido comentado no mundo todo. Agora, seja verdadeiro ou não o vídeo, isso não muda o fato, inclusive nós fomos alertados de nos vestirmos da armadura de Deus, porque a influência espiritual é muito grande em cima do ser humano desde que ele começa a viver. E para que essas entidades se apoderem e ditem o caminho da pessoa, basta apenas ela fazer o convite. Elas não entram sem ser convidadas, sem achar a brecha, mas se acharem, elas entram. Hoje, meus nobres e queridos irmãos, o que era oculto não precisa mais estar em oculto. Pode ser feito às claras, porque as pessoas estão de novo perdendo a noção do que é certo e errado. Todos os acontecimentos bíblicos aconteceram justamente para que nós tivéssemos noção do que Deus aprova e o que não aprova, começando desde Gênesis até Apocalipse. Mas o trabalho dos senhores do mundo que nunca aceitaram as leis de Deus foi tão grande através dos séculos e principalmente das últimas décadas, que as pessoas novamente estão se perdendo de novo na noção do que é certo e errado. Os valores estão sendo destruídos, as bases e alicerces cristãos jogados no lixo, e agora a sociedade pode aplaudir coisas que antes eram feitas em oculto, porque sabia a carga negativa que traziam. E os adoradores dessas entidades faziam tudo em oculto. Hoje eles podem não só fazer as claras, como ainda organizarem shows. Isso mesmo, shows diante de milhares de pessoas. E eu não posso me alongar mais, né, sobre os rituais aqui, sobre o risco de ser classificado o próprio vídeo como preconceito religioso, e mais uma vez não é o caso. Nós respeitamos todas as religiões, mas sabemos que tem práticas que, se forem incentivadas e instigadas, muitas pessoas vão perder a vida, e você já vai ter um belo exemplo disso. Mas antes disso, vamos conferir o que é que eu estou falando. Vamos lá.
Pois é, meus irmãos, é esse ponto que chegamos, né? Inclusive quando eu vejo as pessoas que às vezes entram no Gzão ali só para ver o que é, né? Você recebe um convite, porque no começo ela é uma grande sociedade ali e simplesmente abre as portas. Tem muitas pessoas importantes, pessoas influentes. Você entra e começa a ter acesso a essas pessoas, ter algumas oportunidades que normalmente você não conseguiria. Mas quando os graus vão aumentando, a coisa começa a mudar de figura. Até aí, nesse vídeo, você deve ter percebido, principalmente você que está desperto, que embora eles criticassem muito quando faz a associação com os donos do mundo, os mesmos que colocaram lá na nota de $1 o seu símbolo maior, que dizem que já foi extinto. Se você colocar inclusive aí na Wikipédia, você vai ver eles dizendo que já foi extinto, é um grupo extinto, né? E que as pessoas ficam fazendo teorias conspiratórias com o tema, mas que nem existe mais, e não existe manter o seu símbolo na principal nota, né, na moeda principal do mundo, que é o dólar. Você veja que os preços globais são baseados em quê? No dólar. Olha, o barril do petróleo é tantos dólares, então na nossa moeda dá X. É assim que funciona a economia global. Mas mesmo assim dizem que é um grupo extinto. E quando a gente associa o G, né, com a pirâmide, o que é que eles dizem? Nossa, que ignorância, uma coisa não tem nada a ver com a outra, para de misturar as bolas. E aí você viu no show, eles mesmos fazendo isso. É tudo uma coisa só. Eu já disse, o Gzão, ele serve de recrutamento para novos membros, né, que só vão ter noção disso nos últimos níveis. Mas enfim, meus irmãos, deixemos esse exemplo de lado e no geral, né, não associando a uma ou outra religião, mas no geral, o aumento da maldade, o aumento das práticas que vão contra o que Deus quer para o ser humano, tem levado justamente a isso aqui, ó. Uma matéria que está no R7, foi me enviada pelo nosso querido irmão Rafael Pensador. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha, e diz o seguinte, ó: grávida é achada sem vida com barriga e partes íntimas mutiladas. Polícia apura se foi um ritual. Uma matéria de 21/9/2022, infelizmente. Uma moça, né, com toda a vida pela frente, com apenas 24 anos, e ela teve a sua vida ceifada. A matéria diz o seguinte: o corpo de uma gestante foi encontrado mutilado em terreno deserto, em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, nesta quarta-feira, 21/9/2022. Ohana Caroline, de 24 anos, estava grávida de 7 meses e foi achada com o ventre aberto e as partes íntimas arrancadas. Ao lado do corpo também foram encontrados um short, um par de chinelos e algumas moedas. A vítima usava apenas uma camiseta. Quem fez o reconhecimento do corpo foi o ex-marido de Ohana, com quem ela teve 3 filhos. A investigação suspeita que a jovem possa ter sido vítima de um ritual ou de um crime passional. Aqui é engraçado que a mídia coloca assim, né? Sempre tem que deixar uma dúvida, mas como a culpa condena, você vai ver, meus irmãos, que aqui não tem o que discutir de crime passional. Ninguém faz crime dessa forma, arrancar as partes íntimas, abrir o ventre da pessoa, deixar a coitada da moça como se fosse uma jaca mole. A pessoa que vai simplesmente tirar a vida de outra, ela não precisa fazer uma coisa dessa, ela não faz uma coisa dessa. Ela não tem nem tempo para fazer. Mas aqui se trata de um ritual mesmo. E a prova está na própria matéria, ó. Uma amiga da jovem afirma que a viu dentro de um carro preto por volta da meia-noite desta quarta. Testemunhas também dizem que Ohana foi vista passando alguns metros do local do crime por volta das 3 da manhã. Veja bem, meia-noite é a hora morta. 3 da manhã é a hora onde quem acredita no demônio considera que ele está mais forte, que as entidades têm uma influência maior no nosso mundo. Então os rituais geralmente são feitos nessas horas. Então 3 da manhã e que mais cedo vira um carro preto transitando pela região. E ponto. Aqui já encerra a matéria. Então a matéria é curtíssima, né? Porque tá claro aqui. Mas a ordem, meu irmão, geral é essa. Olha, não fala sobre ritual, não fala sobre essas coisas, porque isso gera preconceito contra as religiões. É isso que eles falam. Então as próprias autoridades, elas veem muita coisa no seu dia a dia. Mas elas não podem simplesmente chegar para uma mídia e falar sobre isso, porque a censura vem, a represária é grande. Mesmo um policial que é contratado ali pelo Estado, uma autoridade, se ele insiste em fazer isso, os caras transferem ele. Vamos dizer ali que você foi destacado ali, né? Você se formou policial, pronto, colocam ali para você trabalhar na sua cidade. Mas aí você começa a fazer coisas, né, que desagrada os chefões, então você é transferido para um lugar muito longe da sua família. Beleza, eu não posso te demitir, só posso te demitir se eu provar algum crime contra você, beleza, mas tem outras maneiras de te prejudicar. Isso acontece o tempo todo, acontece com o delegado que insiste em mexer com quem não deve, investigar o que não é para investigar, acontece com um policial comum,
E quem é da área pode dizer se eu estou mentindo ou estou falando alguma bobagem aqui, alguma teoria conspiratória. Isso é um fato, meus irmãos. Nós vimos o maior caso disso com Lázaro. Os policiais foram silenciados, amordaçados, literalmente. Não podiam mais falar através de ordem direta, lá de cima. Foi passado para eles, olha, não fala mais o que é que está encontrando. Não fica associando a ritual nenhum. Falem sobre o que está sendo feito na operação e ponto final. Os objetos que estavam sendo encontrados, o livro que o cara carregava, tudo isso trata como teoria conspiratória a partir de agora. Não, mas foram os próprios policiais que relataram. Então, não interessa isso mais. Agora vai dizer que é sensacionalismo e acabou. Então isso está acontecendo, meus irmãos. Para quê? Para que essas práticas possam ser feitas aos olhos das pessoas e elas não só não se choquem com isso, como ainda participem e batam palma. O resultado final está aí, meus irmãos. Isso acontece o tempo todo no Brasil. A mídia não faz a ligação, não faz a conexão. E as pessoas pensam que é apenas mais um caso de alguém que surtou e fez algo absurdo. Mas a verdade, meu irmão, continua sendo verdade, mesmo que ninguém a conheça. Então eu fiz esse vídeo aqui para te alertar sobre isso. Eu peço que você passe esse vídeo adiante. Veja que esses assuntos espinhosos, a maioria se esquiva. A maioria prefere fazer sensacionalismo e achar chifre em cabeça de cavalo. Enquanto o verdadeiro problema está aí, diante de nós, o mal puro. E as pessoas simplesmente ignorando, ou por falta de conhecimento, ou por pura covardia. Enfim, meus irmãos, não seja você mais um desses. Passa o vídeo adiante. Se puder, se torne um membro desse canal, compartilhe e deixe o seu like. Quero saber a tua opinião. Nós voltamos com 2 vídeos todos os dias, um às 7h30 e outro às 5h da tarde. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Deus proteja cada um de vocês. Orem, se apegue a Ele, porque somente Ele pode te proteger disso. Um abraço, meus irmãos, e fui!